Olá pessoal, eu sou Paulo Rosa e esse é o terceiro vídeo de uma série de 6 vídeos onde eu vou falar um pouco sobre o saxofone nas bandas de música. Nos vídeos anteriores, que você pode conferir aqui no canal, a gente falou um pouquinho sobre o histórico do saxofone, sobre a sua chegada no Brasil e o ingresso nas bandas de música, e também sobre cuidados gerais com o instrumento. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os diferentes materiais que podem ser encontrados para o saxofone. Atualmente há uma variedade impressionante de boquilhas, palhetas, abraçadeiras, parafusos e uma série de outros acessórios que prometem levar ao máximo a nossa performance enquanto saxofonista. Mas será que a gente precisa mesmo de tudo isso? O primeiro ponto que a gente deve levar em consideração é a necessidade individual. Ou seja, os diferentes objetivos vão dizer muito a respeito dos materiais que são necessários para a gente. Eu me lembro, por exemplo, quando eu era um estudante, tinha acabado de começar a ter contato com o saxofone, era um pouco impressionante para mim a qualidade tanto da boquilha, da palheta, quanto da abraçadeira e dos próprios instrumentos que meus professores tinham. Fato é que para eles, à época, assim como para mim hoje, o saxofone é um instrumento de trabalho e como ferramenta de trabalho, instrumento de trabalho, a gente tem de buscar, em certos níveis, uma qualidade que seja condizente com aquilo que nós precisamos fazer. Por outro lado, se você é um saxofonista amador ou um estudante no estágio inicial do instrumento, por exemplo, talvez esses mesmos equipamentos não sejam necessários para o seu desenvolvimento. Então, o mais importante é, em primeiro lugar, estabelecer quais são as suas necessidades. Falando sobre os materiais propriamente, a gente vai começar por um assunto que eu considero um dos mais polêmicos quando a gente fala sobre saxofone, que é a boquilha. Existe uma infinidade de marcas, modelos, materiais, designs super diferentes de boquilhas e que prometem um resultado surpreendente. Algumas delas custam uma verdadeira fortuna. Mas antes de a gente gastar rios de dinheiro comprando uma boquilha que promete ser a resolução dos nossos problemas, nós devemos entender como é que uma boquilha é constituída. Vamos observar a seguinte imagem que demonstra a estrutura de uma boquilha. Cada uma dessas partes da boquilha vai interferir em como ela soa e também em qual é o tipo de esforço que o músico tem que fazer para ela funcionar, a relação de dureza entre palheta e boquilha e diversos outros fatores. Porém, há uma característica fundamental para a gente escolher uma boquilha, especialmente no estágio inicial do estudo do saxofone, que é a abertura. Considera-se a abertura da boquilha a distância entre o tip rail, ou trilho da ponta, e a palheta. De forma geral, as boquilhas mais abertas funcionam melhor com palhetas mais leves e as boquilhas mais fechadas funcionam melhor com palhetas mais pesadas. A questão é que para um músico iniciante, um saxofonista que está ingressando no processo de aprendizado do instrumento, uma abertura muito grande entre a palheta e o trilho da ponta vai ocasionar uma série de dificuldades, entre elas de manter uma embocadura sólida e estável. Essa grande abertura da boquilha vai com certeza dificultar o estágio inicial do aprendizado, sendo recomendada então uma boquilha de uma abertura um pouco menor. Essa boquilha vai fornecer as condições ideais de conforto e de possibilidades para que o aluno iniciante possa aprender o saxofone em plenas condições e sem gerar nenhum desconforto desnecessário. Há uma espécie de consenso entre os saxofonistas de que as boquilhas mais abertas servem melhor para a música popular e as boquilhas mais fechadas servem melhor para a música de concerto ou música erudita. Bom, isso é verdade até certo ponto, porque quando a gente está falando do estudo do saxofone, é muito difícil dizer qual é o estilo ou o gênero ao qual o saxofonista se dedica. Nos nossos primeiros passos com o instrumento, a gente está ainda mapeando, tateando esse território que diz respeito ao sax. Então, não necessariamente a gente está falando de uma boquilha que vai servir para determinado estilo, mas sim de uma boquilha que vai proporcionar ao saxofonista condições de aprendizado plenas. Uma boquilha aberta pode sim, em algum momento, ser a ideal para você. Isso você vai com certeza descobrir com o passar do tempo. Mas eu recomendo fortemente que no início dos seus estudos você procure uma boquilha mais fechada, confortável, que não te dê muito trabalho em dominá-la. Existem também boquilhas feitas de diversos materiais,
Tem boquilhas de plástico, boquilhas de metal, boquilhas de massa. Todos esses materiais vão em alguma medida interferir no timbre do instrumento, mas não como a gente imagina. Há também uma espécie de mito popular de que as boquilhas de metal servem apenas para música popular. Isso não é verdade, né? Existem boquilhas feitas para música de concerto, por exemplo, que são produzidas em metal, da mesma forma que boquilhas de massa que são voltadas ou talvez sejam mais escolhidas por músicos de música popular. A verdade é que outras características citadas anteriormente naquela imagem que a gente viu, como por exemplo a abertura, o facing e a câmara da boquilha, vão interferir muito mais em como ela soa do que necessariamente o material. Dentre os diversos materiais, a gente pode dizer de certa forma que o único que, se possível, nós devemos evitar é o plástico. As boquilhas feitas em plástico, de uma forma mais genérica, elas não têm o mesmo cuidado na produção do que as boquilhas feitas em metal e as feitas em hard rubber ou em massa, né, borracha rígida, costumam ter. Isso não é via de regra, mas é o que costuma acontecer. Especialmente as boquilhas que vêm nos saxofones mais baratos, feitos para estudantes aprenderem o instrumento, não costumam ser de boa qualidade, tanto em relação ao material quanto ao acabamento. Normalmente são boquilhas feitas a partir de um processo de moldagem muito rudimentar, que faz com que não haja tanta precisão nos detalhes da boquilha, na curvatura que ela tem, na simetria entre os lados, então isso sim é prejudicial para a gente. De uma maneira geral, eu diria que a gente deve buscar uma boquilha mais fechada, de um bom material, mas que tenha também um bom custo-benefício, que não custe uma fortuna, para que esse aprendizado inicial seja possível, seja possibilitado, confortável, mas que não faça a gente gastar rios de dinheiro desnecessariamente. Assim como as boquilhas, as palhetas estão disponíveis numa infinidade de materiais nos dias de hoje, desde as mais tradicionais, feitas em cana, até palhetas feitas em materiais sintéticos, que têm demonstrado também excelentes resultados. Para o aluno iniciante, eu acredito que o mais importante seja acertar na relação de dureza entre palheta e boquilha. Ou seja, se a sua palheta parece leve em relação à sua boquilha, ela vai te gerar algum tipo de prejuízo em algum momento. Da mesma forma, se sua palheta está muito pesada, ela pode ocasionar algum tipo de prejuízo. Uma palheta confortável que ofereça a resistência necessária sem machucar enquanto a gente toca é ideal e vai trazer os melhores resultados para o aluno. A anatomia da palheta também interfere em como ela funciona. Vamos dar uma olhadinha na imagem a seguir. A parte chamada de vamp, aquela parte da palheta onde a cana está descascada de coloração mais clara, é onde a maior parte da mágica acontece. Essa região da palheta é formada essencialmente pela ponta, ou tip, e pelo coração, ou heart, como está escrito na imagem. O comprimento do vamp tem grande influência no caráter da palheta. Palhetas com vamp mais longos proporcionam maior flexibilidade e capacidade de resposta apreciadas normalmente pelos saxofonistas da música popular. Para a música de concerto, utiliza-se comumente o vamp mais curto por oferecer ao músico maior foco para uma execução mais precisa de passagens complexas. Sobre o coração ou heart e a ponta ou tip da palheta, ambos são caracterizados por sua espessura. Quanto mais fino o coração, mais magro é o som. De alguma forma a gente pode fazer essa metáfora, e quanto mais fina a ponta, mais rápido ela responde. Entretanto, pela minha experiência como professor e como saxofonista, o que eu posso dizer é que a palheta é também muito individual. O gosto pessoal, as preferências de cada saxofonista e até mesmo como a nossa fisiologia vai reagir com cada palheta e obviamente também com cada boquilha, vão interferir e muito em como esses materiais vão funcionar para a gente. Então a minha sugestão é, experimente diversos materiais até você encontrar aquele que funciona melhor para seu gosto, para suas necessidades, para o seu estudo. Sobre as palhetas sintéticas, produzidas em materiais sintéticos, a minha sugestão é a seguinte: se você é um estudante no percurso inicial do saxofone, se você acabou de conhecer o instrumento e ainda está reconhecendo o terreno,
Não compre uma palheta sintética por algumas razões simples. É muito comum que nesse estágio inicial do aprendizado a nossa musculatura facial tenha um fortalecimento exponencial, ou seja, a gente tem uma embocadura que começa muito frágil e vai ficando cada vez mais resistente, mais forte, né? Esse fortalecimento da embocadura faz com que a gente perca palhetas muito mais rapidamente. Então, compre palhetas mais baratas no início e se em algum momento do seu estudo você achar que é coerente com a sua necessidade de comprar uma palheta sintética, tudo bem. Mas inicialmente eu não vejo tantos benefícios em relação a isso. Obviamente as palhetas sintéticas não reagem à umidade, elas não reagem tanto às mudanças climáticas, então elas trazem sim muitos benefícios. Há aqueles que relatem também que há uma mudança nas características timbrísticas, então pode ser que você não goste de como essa palheta sintética soa no seu instrumento. Portanto, a minha sugestão é: não gaste, mais uma vez, rios de dinheiro comprando um material milagroso. Experimente, seja coerente com as suas necessidades e com os seus objetivos. Por último, mas não menos importante, a gente tem as abraçadeiras. Bom, a grande maioria dos saxofonistas relatam que a abraçadeira não tem assim um papel tão perceptível no resultado sonoro que o público percebe. Na verdade, esses materiais influem muito mais em como a gente se sente enquanto toca o saxofone. Há uma vastidão de materiais, diferentes tipos de parafusos, de acabamentos, abraçadeiras banhadas a ouro, a prata, em prata maciça, feitas de linha, de couro, mas o mais importante é a gente procurar uma abraçadeira que sirva bem no nosso equipamento, ou seja, na nossa boquilha, que mantenha a palheta presa e que seja confortável para a gente tocar. A abraçadeira vai produzir um resultado melhor à medida em que ela consegue cumprir essas funções. Bom, eu poderia passar horas falando aqui sobre boquilha, palheta, abraçadeira, sobre diversos gadgets que existem hoje para o nosso saxofone, mas a verdade é que uma boa combinação entre boquilha, palheta e abraçadeira vai sim ajudar o músico tanto nos seus estudos iniciais quanto ao longo da sua carreira e dos seus estudos de níveis intermediário ou avançado, mas a verdade é que a gente não precisa necessariamente gastar todo o nosso dinheiro com isso, buscando uma resposta milagrosa para os nossos problemas com o saxofone. A maioria das soluções para aquilo que nos incomoda vem do estudo, da pesquisa, das aulas que a gente tem. Portanto, para fechar, minha dica é a seguinte: teste antes de comprar diversos equipamentos, tente combinar diferentes boquilhas com diferentes palhetas e abraçadeiras e depois compre aquilo que é melhor, mais confortável, que é ideal para você. Se você tiver um professor também que te acompanha, peça sugestões ao seu professor. Muito provavelmente ele já passou por essas mesmas questões, ele já enfrentou essas dificuldades e vai poder te aconselhar no sentido de escolher o melhor material para o seu estudo. Bom pessoal, por hoje é só. No próximo vídeo eu vou falar um pouquinho sobre os pilares da técnica do saxofone. E se você gostou desse vídeo, por favor compartilhe para que ele chegue ao maior número de pessoas possível. Um abraço e até a próxima!